feministas literários! Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Debates Feministas, do nosso projeto Feminismo Literário, no qual estamos refletindo a obra por uma teoria feminista de Estado escrita por Catarina Makino. No episódio de hoje, nós iremos debater o capítulo 9, Violação, Coação e Consentimento, que nos traz importantes enfrentamentos sobre a noção de estupro, com choque das interpretações masculinas e patriarcais das feministas sobre essa forma de violação sexual. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora do projeto Feminismo Literário e estou aqui para apresentar nossas debatedoras de hoje. Como entrevistadora, temos a Lara Ribeiro, minha monitora e graduanda em Direito pela Unirio, que já é bacharel em História na UF. E como entrevistada, temos também outra historiadora, a Liliane Palha, que é bacharel e licenciada em História pela UFRJ e graduanda em Direito pela Unirio. Acesse também o nosso site feminismoliterário.online para conferir os resumos dos debates dessa temporada. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Nos segue lá também no Instagram. E se você já está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo para todo mundo poder continuar lendo e acompanhando as discussões feministas dessa obra que é incrível. Meninas, é com vocês. Obrigada pelas boas-vindas, Raíssa. A gente vai estar aqui hoje novamente para falar do capítulo 9, de Violação, Coação e Consentimento, com a Liliane. Liliane, uma primeira pergunta a respeito desse capítulo que eu gostaria de que você respondesse, né, e debatesse um pouquinho é: por que falar de uma cultura do estupro? Não seriam os casos de violação perpetrados por homens doentes? Então, Lara, primeiro de tudo, super obrigada por mais um convite, é um tema que eu gosto muito. E essa é uma pergunta recorrente. E o que acontece? A sexualidade é um elemento essencial para a condição social da mulher. E o sexo forçado é parte integrante desse conceito de sexualidade. Então, na realidade, esse costume que as pessoas têm de achar, olha, os estupradores são pessoas doentes. Na realidade, ele não é verdadeiro esse conceito, porque os violadores, eles não são indivíduos à parte da sociedade, muito pelo contrário. Eles estão inseridos nessa cultura, agindo de acordo com os papéis sociais que são impostos. E, nesse sentido, essa cultura significa o verdadeiro significado social de gênero, na qual os homens são aqueles que podem violar e ser violada é uma condição, é uma experiência da mulher. Sendo assim, esses violadores, eles não são indivíduos à parte, eles apenas deram um passo a mais nessa cultura, nessa estrutura sistemática em que os significados sociais vão conduzir a isso, em que a imagem da mulher é um mero objeto cuja função é sexual. E aí, a autora, ela vai reforçar essa ideia dizendo o seguinte: os homens, fisicamente, biologicamente, eles também podem ser estuprados. Mas o que a gente vê na nossa sociedade é que a probabilidade de uma mulher ser estuprada é muito maior do que a de um homem ser estuprado. Infinitamente maior, né? Exatamente. O que reforça a questão de que isso não é uma condição biológica, e sim uma condição social. Mas, além disso, isso vai alterar a visão de homens e mulheres, que homens e mulheres têm do que é um estupro. Essa visão ela vai ser epistemologicamente diferente para homens e para mulheres. Nesse sentido, então, o estupro seria um ato sexual contra a vontade da mulher, sem consentimento? Então, Lara, tem uma corrente, uma teoria que vai defender isso. Algumas teses vão partir desse pressuposto do consentimento. Inclusive, vão dizer o seguinte: olha, os homens propõem
e cabe às mulheres aceitar, decidir ou não. Sendo assim, seria algo como um consentimento. Só que essa tese é falha porque ela parte do pressuposto de que é um terreno neutro, de que os homens propõem e de que as mulheres podem exercer esse livre consentimento. E na realidade não é assim. Eles descartam essa teoria, desconsidera fortemente, aliás, a estrutura de submissão feminina vigente, na qual esse consentimento é uma comunicação que é feita em uma situação muito desigual. Então, na realidade, vai ter o que a mulher queria, aquilo que ela consegue de fato expressar, e o que o homem entendeu que ela queria, ou seja, algo muito diferente dessa definição de livre exercício sexual. E além disso, essa tese, ela falha também pelo seguinte: mesmo quando ela apresenta essa questão de que cabe à mulher consentir ou não, porque é ela que desperta o desejo sexual nos homens, mesmo essa perspectiva se caracteriza, né, que tenta equiparar os gêneros, desconsidera que mesmo isso já seria uma subordinação da mulher, uma vez que ela seria um objeto que desperta o desejo de um homem e que, portanto, reforçaria a desigualdade, ou seja, ela não é um sujeito possuidor de desejos, ela é um mero objeto que pode ou não ser desejado. E, para além disso, essa tese ela tem algo até de muito cruel, porque reforça a questão de que a mulher, muitas vezes, despertou o desejo do homem e depois ela não continuou, ou seja, coloca ela num papel de culpada por uma violação que ela sofreu. E quando a gente para pensar, essa violação ela é vista em termos masculinos muito mais como um delito contra a monogamia, ou seja, uma agressão a uma propriedade masculina. Quem defende muito essa tese são as teorias marxistas. Só que essa tese também falha pelo seguinte: ela não abarca a realidade da violação ao considerar a mulher como propriedade. Por quê? A sexualidade das mulheres é algo que é vendido, é algo que é roubado, é algo que é negociado, mas as mulheres nunca possuem. E mais, os homens não tratam essa propriedade mulher com a mesma condescendência com que tratam a propriedade da forma como a gente conhece. E aí a autora, a McKinnon, ela vai dizer o seguinte, de uma forma irônica, que nessa estrutura seria inclusive um avanço ser tratada como propriedade, porque a gente estaria avançando em várias questões. Essa concepção, e aí o que acontece? Essa concepção vai influenciar também na formulação das leis. Então, a concepção da lei de violação, de estupro, vai entender o consentimento das mulheres em termos das relações com os homens. Ou seja, aquelas que podem ser violadas e aquelas que não podem ser violadas. Como assim? Nessa concepção, somente mulheres virgens poderiam ser violadas, porque elas teriam algo a perder, essa coisa tão preciosa que é a virgindade. As demais mulheres, não, porque não estariam perdendo nada, uma vez que elas já tiveram relações sexuais com homens. E mais, esposas não poderiam ser violadas, porque uma vez que o homem é o marido, então ele tem esse direito, ele possui esse direito. Não haveria que se falar numa esposa consentir ou não. Um livre acesso, né? Exatamente, livre acesso ao corpo da mulher. E putas estão recebendo dinheiro por aquilo. Então, aí é que não há que se falar em violação de forma alguma. Ou seja, ela vai usar um termo muito... é como se as virgens elas não consentem e elas podem ser violadas. E esposas e putas consentem, né? E não podem ser violadas. E aí, o que acontece hoje na sociedade vigente? Essas imunidades maritais, elas estão caindo, mas ainda assim, ainda são muito utilizadas para legitimar as violações.
E para além dessas relações maritais, hoje, outras relações também são usadas para deslegitimar a fala das mulheres quando elas alegam violação. Como assim? Relações de amizade, relações de um encontro, ou seja, qualquer relação que a mulher tenha com algum homem pode ser usada e é usada contra ela. Como se o fato de você ter ido num bar com um homem significasse que você consentiu, porque senão você não teria ido até esse bar. E aí, inclusive, a vestimenta da mulher também pode significar um consentimento implícito. Se você não estava consentindo, por que você estava usando essa roupa tão sensual? Ou seja, é como se tivesse, na atualidade, cada vez mais aumentando as possibilidades de relações sendo usada contra as mulheres, ou seja, de qualquer coisa poder ser usada para alegar que havia ali um consentimento implícito. E aí, o que vai acontecer? Quando finalmente a mulher consegue fazer uma denúncia e chegar essa denúncia a um tribunal, uma das formas utilizadas para se comprovar se houve ou não a violação vai ser a averiguação da força física. E aí, para que seja comprovado, você precisa provar o uso dessa força física. E mais, não é qualquer força física. Precisa ser comprovado um uso excessivo de força. E aí a gente já tem o primeiro problema. Porque se parte do princípio de que alguma força é natural que seja utilizada no sexo. E mais... Ui, caiu aqui. E quem define também, né, qual é a força que é sobrenatural, que é muito forte, é aquela que precisa deixar marca ou é apenas um tapa, alguma coisa assim que não deixa marca, né? Ainda tem isso, ainda tem a definição do que seria uma força grande e uma força pequena. Exatamente, porque daí é que a gente vai entrar muito no conceito da coação. Porque essa premissa de que, olha, violação vai ser só aquilo que estiver usando uma força excessiva, vai desconsiderar o que talvez hoje em dia seja a maioria das violações. Aquela que não necessariamente utilizou a força física, mas que ainda assim foi feita sob coação. E aí a autora ela vai dizer o seguinte: numa sociedade em que as mulheres são socializadas de forma numa receptividade passiva, ou seja, desde a mais tenra idade, as meninas elas são socializadas para receberem, para serem meigas, para serem doces. Muitas vezes elas vão se sentir tão coagidas que elas não vão ver uma alternativa a esse consentimento. Ou seja, entre entrar numa briga física em que ela sabe que ela vai perder porque ela é mais fraca, enfim, ou entrar numa discussão em que ela vai ser humilhada, em que ela vai ser xingada, ela acaba cedendo. Mas isso não quer dizer que ela, de fato, consentiu. Ou seja, essa coação, ela nem sempre é explícita e, portanto, não deixa provas físicas. Algumas mulheres, inclusive, elas vão erotizar a dominação-submissão. E aí a autora ela vai falar o seguinte: essa é outra questão da nossa sociedade que também socializa as mulheres a acharem, né, esse sexo que é feito com violência de forma dominante como algo aceitável. Então as mulheres passam a erotizar essa questão da dominação, mas principalmente porque muitas vezes vai ser melhor do que se sentir forçada, ou seja, não, isso foi algo que aconteceu dessa forma porque eu quis e não porque me forçaram. E aí a relação ela pode ser algo profundamente não desejada, algo que a mulher sequer iniciaria, mas ainda assim ou pensou que ia fazer, né? Porque às vezes você literalmente isso que você falou, né? Ela fala assim, não, fui eu que quis, justamente para não passar por esse consentimento de que ela está sendo dominada. Exatamente. Às vezes o homem empenhou tanta força e aí empenhou não só força física, força no sentido de tempo, força no sentido de financeiro, levou para jantar, algo assim, que ela se vê como obrigada, ou seja, coagida, novamente coagida, a aceitar aquela investida.
E aí, a ideia de definir a violação como violência no sexo se mostra estabelecer uma base genérica e não sexual para afirmar o sexo e rechaçar a violência, ou seja, essa base não vai dar conta de resolver, porque a dificuldade é que o ponto de partida inquestionável tem sido de que a violação é distinta do coito. E para a maioria das mulheres, mesmo essa distinção é difícil de ser feita. O que é violação e o que é um coito comum. As agressões físicas, e aí nesse sentido as agressões físicas, elas têm sido separadas pela lei como coisas distintas. Então, nós temos leis para dignidade sexual que não são as mesmas, por exemplo, para lesão corporal. Uhum. E teses feministas vão dizer o seguinte: será que realmente tem tanta diferença assim entre um soco que o homem faz com o punho e uma agressão que ele faz com o pênis? E essas teses, essas teorias, elas vão dizer o seguinte: tanto a agressão física quanto a agressão sexual, elas partem dessa diferença de gêneros. Ambos são sexuais na medida em que surgem quando a mulher desobedece às exigências de gênero. E aí, o que vai acontecer? A lei, a maior parte das pessoas acha que a lei ela é neutra e ela é pautada numa sensatez social. As normas, né, que são postas, a perspectiva é neutra. Só que quando a gente começa a analisar, a gente vai observar que a perspectiva do agressor e as normas postas, elas são as mesmas. Elas não se distinguem. Ou seja, os homens estabelecem os costumes sexuais, as condutas, são eles que vão determinar o que é a violação, isso da forma como eles imaginam que seja, e vão usar aquilo como parâmetro. E aí, o que acontece? A violação, hoje, para o nosso ordenamento jurídico, como muitos outros delitos, necessita que o acusado ele tenha intenção criminal. Ou seja, o conceito vai ser determinado pela visão subjetiva da pessoa que viola e não daquela que é violada. E aí, o estado mental do homem se refere a que ele compreenda que o que ele estava fazendo era errado. E esse pensamento tem que ser pautado no que um homem médio, esse conceito de homem médio, né, muito ligado à direita, ao que o homem médio faria. Só que hoje, o que um homem médio faria já não dá conta de resolver essa questão. Porque muitas vezes a sexualidade hoje posta na sociedade é de tal forma sexista e violenta que a própria definição do que um homem médio faria já é em si uma violação, ou seja, já não se apresenta como aceitável. E aí, o que vai acontecer? A lei vai exigir que a vítima resista numa medida razoável, quer dizer, não basta apenas que você diga não. É preciso que você seja muito enfática, a lei vai exigir que, olha, que você deixe muito claro que você não queria, para que o acusado esteja consciente da negativa. Mesmo essa premissa, né, quando a gente para analisar, o consentimento ele não é pautado no sim explícito, ele é pautado num sim implícito, ou seja, o não, para ele ser entendido, ele precisa ser colocado de uma forma extremamente explícita, porque senão não é suficiente. Mas o sim, ele pode ser presumido. E aí a lei vai partir, se a gente aplica a lei dessa forma hermeticamente fechada, né? O violador, se ele não se deu conta de que a mulher não queria, então ele não a violou, foi apenas sexo, e sexo não é dano. Ou seja, a própria lei é condicionada a chegar à conclusão de que não houve violação. E aí o que vai acontecer? A situação vai piorar muito quando a gente entende que essa sociedade, os homens estão condicionados sistematicamente para não se dar conta do que as mulheres querem. Mesmo quando por exemplo, quando a mulher apresenta uma negativa, ou indiferença, ou mesmo repulsa, explicitamente.
E principalmente, especialmente, se esses homens eles estiverem assistindo, ou seja, recorrerem à pornografia. E tem um autor, o Richard Tour, ele vai falar sobre o ego masculino e a questão do consentimento. E ele vai dizer o seguinte: numa relação, muitas vezes numa relação que inicialmente ela era consentida, e a mulher, no meio da relação, ela passa a não consentir mais, muitas vezes essa negativa, ela é vista pelo homem como uma participação a mais, como um fetiche, como na realidade algo melhor ainda do que se ela estivesse dizendo sim. Porque na pornografia, o que é ensinado é que as mulheres, quando dizem não, na realidade elas estão dizendo sim. Quando diz pare, na realidade elas estão dizendo prossiga. E a ideia generalizada dos homens vai ser essa. E aí o que vai acontecer? Acaba criando, não vou dizer um certo medo, mas uma teoria, né, de que cada vez que uma mulher alega estupro, o primeiro pensamento social é de que aquela alegação é mentira, de que ela pode estar mentindo, né? De que mulheres inventam situações de estupro, de violação, de que na realidade elas queriam, mas depois se arrependeram e aí decidiram parar. E muito disso, a autora vai dizer que está ligado ao fato de que eles não entendem como pode ser violação algo que eles fazem rotineiramente, costumeiramente. Então, para eles, as acusações são falsas porque os fatos alegados não estão descrevendo violações, estão descrevendo o sexo como ele é. Interpretá-los como violação distorceria a sua realidade. E aí, para fechar com chave de ouro, né, na tradição liberal, a violação ainda vai ser apresentada apenas como deslocamento do poder, que é baseado na força física, e aí vai ser aplicada a sexualidade como algo natural e pré-existente, né? Aquela falácia já muito antiga. Olha, acontece porque as mulheres são mais fracas fisicamente e, portanto, os homens, como são mais fortes, isso vai acontecer. O que também não vai dar conta de abarcar toda a problemática envolvida na questão da violação. Esse tópico ele é muito importante porque ele demonstra como que a lei reforça, né, essas ideias patriarcais, como que a lei parte do pressuposto de que isso pode ser considerado como algo normal, como algo natural, que na verdade não é, isso não ocorre assim de fato. A mulher, até que ponto o consentimento da mulher é levado em consideração, às vezes, até que ponto ela pode exercer esse consentimento, né? E a McKinnon, ela nos apresenta uma forma bastante cirúrgica da visão patriarcal da violência sexual. Liliane, você poderia nos dizer como que a autora encara a violação sexual, o estupro, a partir da perspectiva feminista, né? Porque até então a gente estava debatendo uma perspectiva que não abordava necessariamente o feminismo, como a sociedade vê esses conceitos, né? Entende como funciona, e como as teorias feministas interpretam esse conceito de violação. Sim, então, Lara, a autora ela vai dizer que nem a tradição liberal, nem essa tradição da qual eu acabei de falar, que não é esse o ponto de partida correto. Que o ponto de partida, o significado, tem que ocorrer do ponto de vista da mulher. Sob o ponto de vista feminino, a distinção entre sexo e violação precisa ocorrer do ponto de vista da mulher. Algumas feministas vão reinterpretar a violação como um ato de violência e não sexualidade. E, nesse sentido, a ameaça é a todas as mulheres. A Susan Brownmiller, que é uma feminista teórica, vai examinar a violação em revoltas, guerras, violação pelos policiais, racismo, ou seja, vai dizer que essa violação ela ocorre em situações corriqueiras e as mulheres elas seriam violadas pelas armas, pela supremacia branca, pelo Estado e só derivativamente pelo pênis. A ideia que se deriva mais diretamente da experiência das vítimas
faz da sexualidade uma esfera sexual do poder, ou seja, seria apenas mais uma esfera do poder masculino. Outras feministas, outras teorias vão defender a violação, e aí incluída a violência nela contida, como expressão da sexualidade masculina, cujos imperativos sociais definem e ameaçam a todas as mulheres. Para explicar a situação da mulher como gênero e uma teoria da violação, Abraham Miller vai argumentar que a ameaça da violação, ela beneficia todos os homens de forma estrutural. E aí a gente entra naquela velha premissa. Ah, mas nem todo homem é um estuprador. Mas todo homem é um estuprador em potencial. Ou seja, o medo de ser estuprada, que todas as mulheres têm, vai beneficiar todos os homens, ainda que aquele homem não seja em si um estuprador. A Carole Pátman, ela vai além. Ela vai dizer, e aí ela calca muito a teoria dela na questão do consentimento, que o consentimento como ideologia não se pode distinguir da quiescência habitual, né? Que é aquela questão do sim poder ser algo absolutamente implícito. O não ser algo que não basta ser dito, precisa ser reforçado. Não basta ser reforçado, aliás, não basta nem ser gritado. Às vezes nem isso adianta, né? Exatamente, nem isso vai adiantar. Nem isso adianta. E aí ela vai dizer, olha, não basta o consentimento, né? A sociedade continua achando que é aquele dissentimento calado, aquela coisa de quem cala consente. Ela não disse não com tanta ênfase, a submissão ou submissão forçada. E ela vai dizer o seguinte, a menos que dizer não seja uma possibilidade real, a gente não tem que falar de consentimento. Se o sexo é algo que os homens fazem nas mulheres, a questão central não é se houve força, e sim se o consentimento é um conceito dotado de algum significado real. E aí ela vai dizer o seguinte, entende-se que a definição da lei acerca do que é o estupro é um problema, mas não é a única questão problemática. Uma vez que as taxas de condenação não têm aumentado, mesmo com as novas leis, ou seja, mesmo com o ordenamento jurídico avançando, e de fato a gente teve diversas conquistas, ainda assim as condenações não estão aumentando. Porque a questão central talvez seja entender o que é força e violência em matéria sexual e delimitá-los. Porque hoje, na sociedade vigente, o sexo e a violência seguem interligados em vez de mutuamente excludentes. Então, hoje, né, porque muitas teorias vão dizer que bastaria ter uma forma de averiguar se aquilo que a mulher está dizendo, que ela está dizendo que foi violada, se houvesse uma maneira de delimitar que ela, de fato, não está mentindo, e, de repente, criar métodos para diminuir a subjetividade de uma das partes, a autora vai dizer que isso não resolveria ainda assim, porque mesmo essas opções, essas alternativas, se limitariam a trazer essa divisão em detrimento da mulher, ou seja, as violações continuariam acontecendo. E não como termos baseados absolutamente em gênero, é uma questão de significado social, ou seja, do que a sociedade entende como sexo e do que a sociedade entende como violação. E chegar a decidir isso hoje é uma questão de política social e urgente. Liana, não tem nem como não concordar mais com tudo que você falou. Acho que o debate que você trouxe aqui hoje para a gente, inclusive falando sobre esse capítulo, né, é um debate muito significativo para o cotidiano das mulheres. O reconhecer como que a lei reage com determinadas violações, reconhecer o momento em que você está, se há de fato um consentimento. Acho que a palavra do debate hoje foi consentimento. Você entender se você está dando esse consentimento de fato ou não, se você aceitou porque estava sendo coagida, se você aceitou porque a situação que você disse não e ainda assim não foi atendida. Então, eu agradeço a sua participação, agradeço a todos que estão aqui com a gente assistindo. Não esquece de seguir nossas redes sociais, ativa lá o sininho no YouTube,
Veja também no Instagram, nós vamos postar algumas coisas, está sempre postando alguma coisa atualizada sobre o tema. E também não esquece de acessar o nosso site para poder ver os nossos resumos. A gente vai publicar ao final dessa temporada, nessa segunda temporada. Mais uma vez, muito obrigada, Liliane, e até a próxima. Eu que agradeço.